estudar dentro do Espiritismo Sem Fronteiras, no qual esse ano, pelo 7º ano, nós estamos estudando o livro, a segunda parte do livro Cristo, de Pietro Baldi. Hoje nós vamos estudar o capítulo Valores Terrenos. E é um capítulo em que o professor Pietro Baldi se apresenta numa objetividade extraordinária. Ele é muito objetivo, eu acho que ele é muito claro. É um capítulo muito fácil, mas isso não quer dizer que seja fácil para ser vivido, mas é muito fácil da gente entender. Ele vai ali em como é verdadeiramente o ser humano. Não tem como a gente fugir dessa realidade. E isso Pietro Baldi já escreve no final da vida, Nós estamos aí nos 2 últimos anos de vida do professor Pietro Baldi, já com toda a sua bagagem, com toda a sua experiência. Podíamos dizer que esse é o legado dele. Olha, de tudo que eu vi, de tudo que eu aprendi, depois de toda essa experiência, de toda essa prática do Evangelho, e transformar a minha vida em laboratório do Evangelho, não tem que escrever de forma complicada. A vida é assim. Então vamos pegar o Evangelho e vamos ver como é que ele apresenta de forma clara como realmente nós somos, onde estão os absurdos do Evangelho quando ele é interpretado na letra, e o que realmente o Cristo quis dizer com as suas palavras, que ainda o homem está por encontrar. Bom, qual foi a revolução que o Cristo fez nas normas da Previdência? O Cristo, poderíamos dizer assim, fez uma imensa revolução em tudo aquilo que nós temos por normas, as normas da previdência da vida, da luta pela sobrevivência. Repare o que disse Jesus. Primeiro, aquele que te pedir a túnica, dá a capa também. Segundo, dar a quem te pede e não reclamar de ninguém que se apoderar de alguma coisa sua. Dar aquele que te pede, se alguém se apoderar de alguma coisa sua, não reclamar. Terceiro, não acumular tesouros na terra, porque os ladrões podem roubar, as traças podem roer e a ferrugem consumir. E quarto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então é não lutar pela vida. Ora, isso seria um absurdo em termos das normas que nós temos para a nossa previdência. O Cristo fez uma verdadeira revolução. Ele virou a moeda. É o contrário. O que nós precisamos ver é que há uma grande diferença entre o que o Cristo tem por previdência, que para nós é uma verdadeira imprevidência. Há um choque entre o pensamento do Cristo e o pensamento do homem. O homem não quer dar a capa, o homem não quer dar a túnica, o homem não quer dar para aquele que pede a ele, tá certo? Se aquele te apoderar, você quer colocar na cadeia ou matar, você o vê como um inimigo, tá certo? O homem não quer emprestar sem as devidas garantias e sem o lucro. O homem não aceita acumular tesouros no céu, porque ele quer a realidade daqui da vida, do dia a dia. A riqueza tem que ser palpável, tá certo? E ele quer salvar a vida assim, e luta até o último minuto para salvar a sua vida. Então, o Cristo falou completamente diferente, Ou em outras palavras, o Cristo pregou a imprevidência. Mas por que ele prega essa imprevidência para nós? Porque ele diz o seguinte, que há um pai que provê. Esse pai que está nos céus, sabe prover.
sabe te proteger. Esse Pai que está nos céus sabe cuidar da sua vida. E aí, perguntamos, e diante das nossas necessidades? Responde o próprio Ubaldi: não se resolve lutando para prover as nossas necessidades. Nós não temos, segundo o Evangelho, que lutar para prover as nossas necessidades. Segundo Ubaldi, na sua interpretação do Evangelho, nós temos é que viver como o Pai quer, segundo a justiça do Pai. Quem vive como o Pai quer, segundo a justiça do Pai, as necessidades vêm por acréscimo. O Evangelho fala diferente. A gente luta para prover as nossas necessidades, para conseguir as nossas necessidades. A interpretação do Evangelho é o contrário. Não, o Pai provê. Basta que a gente siga a lei do Pai. Basta que a gente cumpra a vontade do Pai. As necessidades serão previstas, serão atendidas. Mas aí vem uma pergunta óbvia de Ubaldi: e se o Pai não prover? Uma outra coisa, quem é o Pai? O Pai é uma fonte, diz Ubaldi, de abastecimento. Se ele prover, ele é uma fonte de abastecimento. Só que ele é uma fonte de abastecimento extremamente transcendente. Extremamente transcendente. Eu não sei onde ele está, nunca falei com ele, não entrevistei ele, não peguei a assinatura dele, eu não tenho uma cópia do contrato. Tá certo? Porque quando alguém te diz, faz assim porque eu te garanto isso, você dá um contrato. É igualzinho quando você compra um aparelho doméstico, certo? Você compra um aparelho eletrodoméstico, o sujeito diz, olha, tem tantos meses de garantia, se não tem uma tal peça de reposição, você não vai pagar nada, cadê o contrato? Não é assim? Se o Pai é essa fonte de abastecimento, qual é a garantia que eu tenho nessa operação? Isso é uma operação bancária, podemos imaginar assim, qual é a garantia da operação? Não é? Então, quando você vai fazer um empréstimo, você tem lá o penhor mercantil, você tem o aval, você tem a alienação fiduciária, você tem as garantias. Qual é a garantia dessa operação? De que o Pai vai prover, que ele é uma fonte de abastecimento que vai garantir. O papagaio lá, quer dizer, a NP é garantida? Pergunta o Ubaldi: podemos confiar sem reservas nesse Pai? Ou a gente diz que sim e é um cristão de boca? Ou verdadeiramente podemos transformar nossa vida em laboratório? Segundo, e os direitos? Como poderíamos fazer valer essa afirmativa do Cristo? O Pai realmente vai prover? No entanto, diz o Cristo o seguinte: olha, que o Pai vai fazer e tudo o mais será dado em acréscimo. Aí surge a nossa grande confusão na nossa cabeça. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, se ajuste a Ele, e tudo mais será dado por acréscimo. Esse tudo mais será dado por acréscimo, na nossa leitura, foi a seguinte: na nossa leitura através do tempo, vai ser dado por acréscimo porque é gratuito. O dom da gratuidade. É o dom da gratuidade da parte de Deus. Ele realmente é uma fonte de abastecimento que tem tudo para te dar. Mas não quer dizer que seja gratuito da parte do ser humano de conseguir de graça. Será dado por acréscimo da parte do Pai. E essa gratuidade, diz Ubaldi, ela é aparente. Porque diz o texto seguinte, e aí fecha a questão:
procurar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais será dado por acréscimo. Então não é uma dádiva arbitrária, nem é uma dádiva imerecida. Não é que esse por acréscimo é uma dádiva arbitrária porque o pai quer dar, ou imerecida no sentido que você não fez o esforço, o pai vai te dar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, se ajuste a ele. É essa frase de Jesus que acaba com essa ideia da gratuidade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e se ajuste a ele, faça a vontade dele, cumpra a lei dele. Então esse faça a sua vontade ou a sua justiça é o cumprimento da lei. O Pai tem a sua lei. Se você fizer a lei do Pai, se você cumprir a lei do Pai, aí sim que o Pai, nesse dom da gratuidade, faz com que tudo mais seja entregue por você por acréscimo. Mas você tem que cumprir a lei dele. Agora, o que então passa pela nossa cabeça é saber qual é a lei dele, o que ele quer, como eu posso me ajustar a essa lei, o que é fazer essa lei para eu receber por acréscimo. Porque o cristão hipócrita e o cristão que ainda é aprendiz e o cristão que ainda tem a cabeça do mundo quer receber de graça. E acha que se ajustar à lei é ir na missa naquele dia, é ir no centro espírita naquele dia, tomar aquele passe, é adorar a Deus e dizer que o ama. E botar a faixa de sou cristão. Mas no entanto já disse o Cristo, não é que ele diz Senhor, Senhor que entrará no reino de Deus. Não está no ato de professar uma fé que você entra no reino de Deus. E sim, sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando, é cumprir a lei. Então tem que saber qual é essa lei do Pai para poder entender como eu posso receber por acréscimo. Ora, diz o balde o seguinte: fazer essa justiça é a vivência da lei. E o que é viver a lei? Escreve o professor: é operar disciplinadamente dentro da ordem da lei. É isso que o espírito rebelde, como o nosso, bate de frente com o Evangelho e diz então que o Evangelho é de errado, não é? Como que eu vou dar capa, como que eu vou dar túnica, como que eu não vou lutar pela vida e o Pai vai prover? Tá certo? Ora, por que que não? Vai sim, ele é uma fonte de abastecimento, mas por quê? Por que é uma fonte de abastecimento que eu não recebo? Porque eu não cumpro a lei. Viver disciplinadamente dentro da ordem, dentro dessa lei. Além de viver com disciplina dentro dessa ordem, eu tenho que saber qual é ela. Então, diz o balde o seguinte: procurar o reino de Deus e sua justiça. O que significa? Primeiro, viver com retidão. Primeiro item. Só vai receber por acréscimo aquele que vive com retidão. Vocês querem saber o que é retidão? Olhem lá na quarta verdade de Buda, que é o caminho óptimo, né? Que é a reta ação, a reta palavra, o reto pensamento, etc. É viver retamente em tudo, no sentido global, no sentido integral, que no Evangelho se chama amar o próximo como a si mesmo. Certo? É o princípio do amor, sabendo perdoar, sabendo amar o próximo, e o próximo mesmo que ele venha a ser aquele que está próximo de você, o teu inimigo. Por isso que o Evangelho fala: amai os vossos inimigos, fazer bem aquele que te persegue e calunia. É a lei do amor sempre. Viver integralmente a lei da aproximação. Lutar pela aproximação. Evitar a rachadura, evitar a divisão. Diante de qualquer coisa que possa favorecer a divisão e a rachadura, perdoar 70 vezes 7. Sempre lutar pela aproximação. Função do Evangelho é anular a cisão, anular a divisão, aproximar. Isso que é viver com retidão. Todo o esforço do homem que aproxima se chama retidão. E esforço para aproximar nós costumamos chamar no Evangelho de amor. Pouco importa o nome. Ora, e por último, é cumprir o dever
de trabalhar. Então, se ajustar ao reino de Deus, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, se ajustar a ele, não é só viver com retidão, com a máxima vivência da lei do amor, em aproximar opostos, mas é também cumprir o seu dever de trabalhar. Trabalhar em quê? Na sua função. Não se meter no trabalho do outro. Eu não entendo do trabalho do Stênio que ele faz lá na Petrobras, lá no campo dele lá de engenharia. Eu não entendo. Então eu não vou fazer aquela parte. Eu entendo de um outro setor. Então eu tenho que cuidar bem do meu setor e realizar muito bem o que eu faço. E um outro realizar muito bem o que faz lá no seu setor. É o que o Baldi chama, e nós vimos no livro Sistema, de hierarquia de função. Cada um tem uma função e realizar bem a sua função, trabalhar bem a sua função, com conhecimento e com dedicação, vai beneficiar o todo. Isso que se chama cooperação. É como o coração batendo bem, funcionando bem, ele funciona não só em favor dele, mas em favor de todo o organismo. Então é cumprir a sua função. Ora, então será dado por acréscimo, é porque o Pai é uma fonte de abastecimento que não abandona a todo aquele que vive com retidão e trabalha. E isso significa fazer a justiça do Pai ou cumprir a lei do Pai. Tudo então será dado em acréscimo. Queria como se fosse uma conta bancária em que você tem crédito. Vamos imaginar uma conta bancária, você tem um crédito para receber. Tá certo? Todo aquele que vive com retidão e trabalha, cumpre a sua função, o Pai não vai abandonar. É isso que o Evangelho está dizendo. Tá certo? Então não é essa coisa, jogar tudo pela janela, tá certo? E dar uma de monge e achar que o Pai vem até você e vai colocar um prato de comida diante dos seus olhos e você passa a viver dependendo dessa fonte que é o Pai. Não é assim. Você tem que viver com retidão, trabalhar em benefício da aproximação dos homens e cumprir também a sua função, fazer o seu trabalho na vida, em benefício do todo. Assim é que será dado em acréscimo. Isso que é a tal graça divina. A tal graça divina não é de graça, é da vontade do Pai. É um mecanismo, é uma lógica matemática que não tem como dar errado. Tá certo? É igual um passivo e um ativo, um balanço. Há um equilíbrio matemático correto, contanto que se cumpra a lei. Nós é que interpretamos apressadamente que cumprir a lei de Deus é dizer: Pai, eu te amo, Senhor, Senhor, e bater no peito. Eu sou espírita, eu sou católico, eu comungo todo domingo, então eu cumpro a vontade do Pai. Então o Pai tem que me prover. Eu abandonei tudo, abandonei a família, abandonei tudo para seguir Deus. E diz que ama o Pai, e o Pai vai me prover. Não prover nada, você vai ficar na miséria. Você tem que... O Pai vai realmente prover quando você viver com retidão e trabalhando. Tá certo? Porque tem a frase: buscar a sua justiça. Não é busque em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais será dado por acréscimo. Não, é busque em primeiro lugar o reino de Deus, faça a vontade desse reino de Deus, que é viver com retidão e trabalhando, e aí sim você não será abandonado. Este poder maior, absoluto, vai te defender, vai te proteger. Esse é o mecanismo. Olha, continua o nosso professor Pedro Baldi. O Evangelho ainda fala de uma outra coisa, que a gente não deve se preocupar com amanhã. O que significa isso? Diz o Baldi: isso não pode ser uma mensagem em defesa da imprevidência, já que eu não preciso me preocupar com amanhã, então eu vou ser imprevidente, não vou cuidar dele. O Evangelho fala em não se preocupar com amanhã. Não quer dizer que não se deva cuidar dele. Se preocupar com amanhã, olha o que o nome diz, a própria palavra, como o professor Hermógenes gosta muito de trabalhar com essa palavra, que é o preocupar. Pré é antes, ocupar. Eu vou
me ocupar do amanhã hoje, eu vou gastar a energia do amanhã hoje. É esse trabalho, é isso que o Evangelho é contra. Ele não está dizendo da imprevidência de eu não trabalhar, de não cuidar de nada. Não me preocupar com amanhã não significa não cuidar de nada. Deixa que amanhã acabe o seu dia, eu não vou me preocupar. Não, não é isso. Não está dizendo que eu não deva cuidar. Está dizendo que eu não devo me ocupar dele. O que isso significa? Vamos lá. Esse é um diverso tipo, diz o balde, de previdência. E agora vai ficar aqui, acho que um exemplo bem claro. Não está dizendo que não deve ter uma previdência com amanhã. É apenas um diverso tipo. Nós, quando falamos que nos preocupamos com amanhã, nós nos preocupamos no sentido de que a gente não tem certeza de como que é o amanhã, que é amontoar, porque a gente não garante como vai ser. O que o Evangelho fala é o seguinte: não, o Pai garante, contanto que você cumpra o que tem que cumprir hoje. Que aí você cumpriu o que você tem que cumprir hoje, o Pai garante. Essa é a diferença. Então não quer dizer que seja uma imprevidência, é apenas um diverso tipo de previdência. Qual é? Diz ele, o Evangelho apenas quer eliminar a ânsia. E é a ânsia que frequentemente acompanha o nosso exercício de previdência humana. Quando eu quero fazer um exercício para prever, eu faço isso de forma ansiosa. Essa ânsia, tá certo? É que faz um bloqueio da previdência do amanhã. Ele ainda explica melhor ainda. Diz ele, há uma diferença entre previdência e angústia. Essa angústia de eu ficar desesperado com amanhã e às vezes não dar hoje, não fazer um bem hoje, não cumprir o que eu devo fazer hoje, por causa da minha angústia, da incerteza de como é o amanhã, essa angústia, essa ânsia que me faz não ser um cumpridor do Evangelho. Continua o balde. A angústia é uma força negativa. A angústia é uma nuvem negra. A angústia obscurece a compreensão. A angústia estorva as diretrizes. A angústia diminui a produtividade. Eu acho que o exemplo mais claro que nós tivemos no domingo, quando o Brasil perdeu a Copa da França. Na França, impossível. Sem entrarmos muito no detalhe e sem colocarmos cruzes em nenhum dos nossos jogadores, tá certo? O que faz a angústia? O que faz a ânsia? Tá certo? O que nós chamamos de estresse é uma doença que te sufoca e que diminui a produção. Produção que chegou ao ponto, no exemplo que nós estamos dando, de ser a maior derrota na história de Copa do Mundo de um time que foi 6 vezes lá na final. Então, isso acontece no futebol, isso acontece em qualquer atividade humana. E toda essa ânsia é fruto da incerteza, da insegurança, da luta pela sobrevivência, ou em outras palavras, resumindo, é tudo falta do Pai, da certeza de que Ele é que provê, contanto que você cumpra o que você tem que cumprir. Nós é que temos o hábito, diz o balde, olha só, acho que essa frase aqui ela é fundamental. Nós é que temos o hábito de associar previdência com preocupação. A previdência é fundamental. A preocupação, ou essa ânsia, ou essa angústia é que não é normal. Nós é que achamos que para prevenir, eu preciso estar angustiado, preciso ter essa ânsia, preciso ter essa preocupação. É isso que o Evangelho quer eliminar. Isso é o que o Evangelho quer eliminar. Interessante, agora, Estênio, nós estivemos falando com um amigo para nos ajudar lá no trabalho da pesquisa. O Estênio e eu estamos fazendo uma pesquisa bastante longa, né, sobre a obra e sobre o homem, o Stein, né? Então nós fomos lá pedir a ajuda lá de um determinado amigo nosso com relação a um determinado ponto lá, e ele falou assim, tá aqui o que você precisa. Aí eu falei assim, poxa, mas assim, logo?
Você vai ajudar de forma assim tão completa e integral? E você, porque a sua cabeça tem que estar livre para pesquisa, senão você vai diminuir a pesquisa. Você não pode. Eu não quero eu ser o causador de você diminuir a pesquisa porque está com a cabeça presa nesse pequeno problema. Esse é o meu tipo de pesquisa, o meu tipo de trabalho. O teu é esse. Então é muito interessante que, independente dele estar certo ou não, errado, também a gente tem que se dedicar de forma mais integral, porque assim é o mundo. Mas o que você está tentando dizer é o seguinte: toda vez que a gente fica determinadamente ansioso por uma determinada coisa, diminui lá na ponta aquilo que você tem que fazer. É lógico, diminui a produtividade. Diminui a produtividade. Isso é fundamental. Entenderam por que as empresas atualmente estão lá fazendo os trabalhos de qualidade? O funcionário tem que ter qualidade de vida. Entendeu? Porque férias é fundamental. Porque se deve evitar de se pagar hora extra, não se o sujeito faça hora extra, não se deve pagar, mas se evitar para ele cumprir apenas o seu trabalho no seu horário, para ir não além, só em caráter excepcional, tá certo? Ser determinantemente proibido, até mesmo pagar hora extra, para ele não fazer hora extra. Ele tem que ter qualidade de vida, senão a produtividade dele vai ser menor. Isso é assim na vida. Agora você fala assim, mas isso é na empresa. Mas nós estamos numa determinada empresa que é a nossa vida. A nossa encarnação é uma empresa. Quando você abre as portas de uma empresa, vai lá trabalhar e vai ganhar um salário por isso, você tem uma meta a cumprir, não tem? Você tem que produzir 50 pares de sapato. Você tem que produzir 40 treinamentos por ano. Você tem que produzir lá tantos seguros de carro, tanto empréstimo, tanto lá, não sei o que. Você tem a sua meta, é a sua produção. Assim também quando você entra na vida. Quando você entra aqui na vida da encarnação, é uma empresa. Você tem que ter uma determinada produção. A vida quer que você ataque aquele ponto, aquele outro negativo. Você tem que fortalecer aqueles outros que ainda não estão fortes. Esse é o resultado final. Você no final da vida tem que dar uma rentabilidade, tem que sair com um saldo positivo. Tem que ter um sucesso nesse empreendimento da sua vida. E se você passar aqui por esta vida, não é? Com uma ansiedade tal, com uma angústia tal, sempre duvidando dela e do sucesso dela, como você vai gerar essa produtividade? No final, você não vai produzir aquilo que você precisava. Então é isso que diz o Evangelho para o cristão. Você tem Deus. Deus provê, Deus protege. Se você cumprir a lei, viver com retidão e trabalhar, cumprir o seu dever, o Pai não vai te abandonar nunca. Entenderam o que o Cristo está dizendo? Ele está deixando o cristão esta certeza de que existe um Pai que provê, que toma conta. É um Pai absoluto, é uma lei. Não quer dizer que seja de graça. Você tem que fazer a tua parte. Agora, para o outro que está lá fora, para o outro que não tem essa visão, ele tem que fazer essa luta, ele ainda não sabe que tem esse Pai que provê, ele pensa que é ele que provê. Então, como ele não tem certeza, ele vive num mundo de angústia. Ele não acredita em ninguém, ele não acredita em nada, ele não acredita no futuro e passa tudo a se transformar no aqui e agora. Aí o egoísmo chega ao máximo. E quando o egoísmo está no máximo, há o máximo de adversidade entre o eu e o tu. E aí vem a guerra. A guerra é fruto dessa falta de garantia de segurança. Olha, aí diz o balde, então, o seguinte. Então o que o Evangelho fala? O Evangelho fala de uma nova técnica protetiva. E qual seria essa técnica protetiva? Diz ele. Vejamos algumas coisas. Luta, desordem, incerteza e esforço. Vamos ver um outro ponto. Tranquilidade, ordem, segurança e facilidade. Vamos ver aqui. Luta com tranquilidade, desordem com ordem, incerteza com segurança, esforço com facilidade. Diz o balde. Quanto mais se acentua, quanto mais se acentuam essas características, essas situações de vida, quanto mais o involuído desce.
Ou melhor, quanto mais se desce, quanto mais se é evoluído, maior é a luta, maior é a desordem, maior é a insegurança, maior é o esforço. Quando o homem tem mais ansiedade, mais angústia, quando o homem menos confia no seu amanhã, quanto mais ele desce na evolução. Tá certo? Quanto mais se é evoluído, maior é a luta. Veja o caso do animal. A luta pela sobrevivência no reino animal. Maior é a desordem, porque maior é a falta de consciência. Maior é a insegurança, porque ninguém confia em ninguém. E como ninguém confia em ninguém, nem em Deus, ou só naquele Deus longínquo que não te assiste e que você não tem certeza que ele existe, maior é a angústia. E mais esforço ele tem que fazer, porque ele não acredita em ninguém, ele tem que proteger a sua casa, tem que proteger a sua caverna, tem que proteger os seus, tem que lutar pela sua vida. É um esforço louco, tá? Basta ver assim, um sujeito que quer alugar uma casa. Que esforço tremendo para alugar uma casa. No nosso mundo do cão, ninguém confia em ninguém. Quanta papelada você tem que trazer? Já tem que trazer um avalista para assinar aquilo tudo e se garantir a operação. Tá certo? E tem que ser tudo com testemunha, tudo registrado no cartório, todas as firmas reconhecidas, porque ninguém acredita em ninguém. É um esforço, é um gasto de papel tremendo. Vai ver uma pilha de um contrato. Tudo é papel para provar tudo tem que estar garantido. Então, também podemos dizer que quanto mais se sobe pela evolução, maior é a tranquilidade, maior é a ordem, maior é a segurança e há mais facilidade. Aí você fala, mas naquele mundo não é assim, o santo não é assim. É porque ele está num habitat diferente. Dele para com ele está tudo bem, porque ele sabe que a vida provê, que Deus provê. Ninguém em volta dele sabe disso. Mas no reinos de pessoas que são amigas, de pessoas que são sinceras, de pessoas que são evoluídas e que são maduras, não é? Há muito mais tranquilidade, há muito mais ordem, há muito mais segurança, há muito mais facilidade. Olha no cristianismo nascente, como está lá no Atos dos Apóstolos, né? Aquele que tinha alguma coisa entregava na mão dos apóstolos, que dividia e não faltava nada para ninguém. Aí então era uma boa ser cristão, principalmente para o pobre, porque ele entrava para o cristianismo, né? O outro que era rico entrava também e dividia aquele rico, entregando na mão dos apóstolos, dividia com todo mundo. Então para o pobre era um benefício, porque diz o texto que não faltava nada para ninguém. Mas acontece uma coisa, mas todo mundo tinha que trabalhar, viver com retidão, que é aproximar e sair pelo mundo divulgando o cristianismo. O que dava para ele era uma proteção de base. A casa do caminho vai prover, quer dizer, Deus vai prover através da casa do caminho, tá certo? Mas você precisa cumprir a sua parte. Ficar só lá na caminha, tá certo? Comendo e bebendo não é coisa de cristão. Você vai ter que levantar e trabalhar. E olha que aqueles que não fizeram, como é que é o nome lá, deles, lá que morreram, que Pedro matou lá os dois lá, me esqueci agora o nome, mas a gente olhando lá no Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os dois que morreram, Sefira, né, Safira, bom, desculpa, eu agora não me lembro, mas duas pessoas morreram, marido e mulher, tá certo? Oi? Ananias, eu não me recordo, mas independente disso, os dois morreram porque não cumpriram a palavra. Não foi que Pedro matou eles é que estavam com uma fé. Ora, e a vida extirpa, coloca para fora todo aquele que quer destruir uma sociedade que tem por visão beneficiar a todos. É como uma célula tarada chega aqui no teu organismo. O que a vida faz? Cria um tumor e coloca ela para fora. Envolve ela através de um tumor e coloca para fora, para poder defender o todo. É uma maldade que está fazendo? É uma defesa de um organismo muito maior do que aquela célula desequilibrada. Olha, então, feita esta introdução, aprofunda mais o balde. Então vamos entender melhor. O que é o reino de Deus?
se eu tenho que buscar esse reino de Deus, e quando eu cumpro essa justiça, eu me ajusto ao reino, né? Quando eu me ajusto à lei desse reino, eu ganho o reino. Eu vou buscar o reino de Deus, mas para eu conseguir o reino de Deus, eu preciso cumprir a sua lei, a sua justiça. Nós já descobrimos o que é cumprir esta lei, que é viver com retidão e trabalhar. Tá certo? Aquele que trabalha e que vive com retidão, esse reino provê. É uma fonte de abastecimento que provê. Não só provê e ampara. Agora eu vou receber esse reino. O que é esse reino? E como que eu posso saber que esse reino realmente é uma fonte de abastecimento? Diz o balde o seguinte, que o reino de Deus, ou esse sistema, é a altura alcançada na escala ascensional de cada um. Cada um está num nível, e cada um tem uma visão desse reino de Deus. Quanto mais se é atrasado, mais se quer que esse reino de Deus venha te servir, e que a coisa venha de graça. Tá certo? E o sujeito, como é esperto e astuto, ele pensa assim, eu dizendo que gosto dele, eu indo lá no templo, eu vou receber a coisa de graça. Já num outro nível mais adiantado, eu noto que eu tenho que cumprir verdadeiramente o trabalho. Ou, em outras palavras, cumprir o meu trabalho e viver com retidão. Depende então do nível que eu me encontro. Diz o balde, para o evoluído, não pode aplicar a lei do Evangelho, mas nas suas mãos ela não funciona. Então, para o evoluído, para o sujeito que está aqui embaixo, eu não posso dar a lei do Evangelho para ele, de busca o reino de Deus e tudo vai ser dado por acréscimo para ele, porque na mão dele não funciona. Por quê? Porque ele é esperto. Quando tudo mais vai ser dado por acréscimo, ele não fica satisfeito. Ele quer tudo mais que vai ser dado para ele, ainda quer o tudo mais que vai ser dado para o outro. Então, na mão dele não funciona. Além do mais, ele não acredita em Deus, o evoluído. Ele não tem visão para acreditar em Deus. Ele não vê esse Deus transcendente. Ele não compreende isso. Além do mais, quando diz que ele tem que viver com retidão, retidão é para se abastecer e não para abastecer o outro. Ele vê da seguinte maneira: primeiro eu, depois eu, e nunca o outro. Então, como o que impera no evoluído é o eu e não o nós, o Evangelho não serve para ele. Por isso que, se nós pegássemos o Evangelho de Jesus e colocássemos aqui no mundo, e se todos os reis fossem santos, se em cada país nós colocássemos para governar o país Francisco de Assis, tá certo? Se tirássemos o Fernando Henrique e botássemos o Francisco de Assis, se tirasse o Mene e botasse o Francisco de Assis, se tirasse o Clinton e botasse o Francisco de Assis, ou um outro semelhante, não, bota o Francisco de Assis, bota o Santo Antônio, Bezerra de Menezes, ia ser um inferno, não ia dar certo o mundo. Porque esses bondosos seres, é lógico que eles têm toda a experiência da energia, mas aí não podiam ser essa cara de santo que a gente tem. Porque se não agir com determinação para o nível do mundo, o evoluído matava eles, todos eles. Iam assumir o poder. É só botar no poder alguém fraco. Diz que o delegado da sua região, ele é bom de coração. O que vai acontecer naquela região em termos de assalto? O delegado vai chegar para cada um para conversar e falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá certo? Um assalto a banco, abre o Evangelho e vamos ler lá a frase do não perdoar, perdoar e não sei o que. Não vai dar certo. Então, para esse nível do evoluído, não cabe o Evangelho. Para esse nível, não cabe. Repare que o Cristo não procedeu assim. Diante de uma turma extremamente desorganizada e rebelde, o Cristo agiu com força, se manifestou como leão. A quem vocês estão buscando? E aí disseram: Jesus de Nazaré. E disse Jesus: sou eu. Quando ele falou sou eu, todo mundo caiu por terra. Ele tinha força, mostrou que era leão, mas só que precisava se deixar levar como cordeiro.
Então houve o império da desordem, mas o império momentâneo, diz ele, é a hora do príncipe deste mundo, é a hora dele, mas ele que deixou ser a hora dele, ele que deixou, ele é leão, se fez passar por cordeiro, é diferente. Podemos dizer o mesmo de um Francisco de Assis, de um Santo Antônio e de um Bezerra de Menezes. São leões que se fazem passar por cordeiro, mas um reino de cordeiros não ficaria em pé. Então o evangelho não serve para o evoluído. Diz aqui o Balde que a lei do evangelho, para ser vivida em sua integridade, ela precisa de uma nova estrutura, de uma estrutura adequada. Jesus já havia dito isso, quando ele diz assim: não se coloca vinho novo em odres velhos, porque ele fermenta e o odre arrebenta todo, não é assim? Não se coloca vinho novo em odre velho, porque ele arrebenta. Assim também não se coloca um novo pensamento, não se coloca o evangelho num mundo velho, num mundo atrasado. Ele não vai suportar. O mundo atrasado vai expelir o novo, como expeliram Cristo, como transformaram todos os homens que quiseram viver Cristo em Marte, e expulsaram eles daqui, através do martírio. Os martírios, os mais variados, mas expulsaram. Não cabe. O vinho novo tem que se colocar num odre novo, ou em outras palavras, o evangelho só pode ser vivido na sua totalidade no novo odre, ou melhor, numa nova humanidade, num novo tipo de estrutura. Tem que ter uma estrutura social adequada, mas para se ter uma estrutura social adequada é preciso seres adequados, logo seres maduros. Só vamos ter uma nova sociedade quando tivermos novos homens construindo essa sociedade, senão ela não vai dar certo. Olha, então diz o Balde, para se ter essa estrutura adequada é necessário o evoluído construí-la evoluindo. Então não é de graça. Primeiro, ele tem que construir essa nova estrutura adequada evoluindo. Um outro ponto, tem que fazer uma conquista lenta e fatigante, não é rápido também, não se transforma em evoluído de um pulo para outro. E continua o Balde, não funciona por saltos, mas por degraus. Ninguém dá pulo, ninguém vai do quinto para o oitavo, pulou, não, vá em degraus, é do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto, dá uma voltadinha, recua, sobe mais um, ou como diz muito bem o Balde, sobe 3 e desce 2, para subir, sempre ganhar 1. Então, não só vai por degraus, mas vai por ascensão e descida, nunca se descendo mais baixo, mas sempre se subindo e ganhando 1. É uma luta fatigante e gradativa. Assim se constrói solidamente uma nova sociedade. Ora, e então afirma o Balde, com isso, se é assim, nós temos 2 tipos de evangelho. Nós temos o evangelho crucificação e nós temos o evangelho hipocrisia. O evangelho crucificação gera mortes e mártires. São os maduros, aqueles que realmente querem viver o Cristo na sua integridade. Aí você conta 1, 2, 3, né? Aqui no nosso século Balde, mais um outro, Gandhi. Você conta nos dedos. O evangelho crucificação, que gera mortes e mártires, os mártires mais variados. E nós temos o evangelho hipocrisia. E nesse evangelho hipocrisia, onde que está a maior parte? Os 99,9%. Mais um pouquinho. Ora, é nele que nós temos o que o Balde chama de cristãos aparentes. E nós temos 2 tipos de cristão aparente. Certo? O cristão aparente, que é hipócrita, aquele que no visual
ele se mostra como cristão, mas não é. Ele é falso, ele é verdadeiramente um hipócrita. A palavra hipócrita quer dizer ator. Ele é um representante, ele é um ator. Engana todo mundo aqui no mundo, mas só não engana a Deus. E nós temos um outro tipo de cristão aparente, que é o chamado cristão da melhor hipótese, poderíamos dizer assim, o cristão da melhor hipótese, que é o cristão aprendiz. Espero que a gente esteja incluído nesse número, tá certo? Nós não somos aquele cristão que imitamos Cristo na sua totalidade, não somos assim. Esperamos que não somos daquele hipócrita falso, mas já somos aprendizes. Ainda não vivemos na totalidade, sabemos o que devemos fazer, ainda não temos condições, ainda estamos aprendendo, estamos indo ali gradativamente. Tem uns que já estão fazendo lá 40%, tem outros que já estão 50%, tem outros que estão 70%, tá certo? Aí já tem uns 2 casos lá, o Chico Xavier já está lá uns 80%, não sei o quê. É até difícil ficar citando nomes, assim vai, é gradativo. 100%, então essa é uma dificuldade, o 100% é que é difícil, né? Aí tu olha para a história, para tu encontrar um cristão 100%, você fala, pô, Francisco de Assis já viveu 800 anos, são aqueles modelos que a gente não esquece, que levam séculos para um vir aqui. Cristão total, poderíamos dizer assim. Olha, então, continua o nosso querido professor Pedro Walter. Se o reino de Deus é assim, a sua dificuldade de se fazer aqui no mundo está precisamente por causa de um outro reino, que é o reino que impera aqui no mundo, que é o reino do antissistema. E que Jesus falou assim, é a hora deste mundo, é o reino deste mundo. O reino deste mundo é o reino do antissistema. Eu estou falando a palavra antissistema para ficarmos dentro da linguagem filosófica de Humboldt. A gente já sabe qual é. É o reino da desordem, da luta, da insegurança, o reino do esforço, de um esforço inútil como a gente vive aqui. Ora, esse reino do antissistema, ele expulsa todo aquele que queira pertencer ao sistema. Essa é a grande dificuldade de se colocar o cristão aqui. Todo aquele que quer viver diferente aqui no mundo, que quer viver aqui no mundo sendo lá do céu, ele incomoda. Por que o Cristo incomodava? Você podia dizer assim, podiam deixar Jesus aí, o mundo é assim mesmo, o antissistema é assim mesmo, aqui é o reino do antissistema, se é só aquele cara, e se é a minoria, se nós só temos o caso de umzinho só, é a coisa mais difícil é encontrar um ser desse tipo, para que se preocupar com ele? A gente não costuma dizer que uma andorinha não faz verão? Só que no caso do santo, do verdadeiro cristão, ele não é uma andorinha, ele é um cristão. E aí aqui a situação é complicada, porque é da natureza do cristão, ou é da natureza do santo, ou é da natureza do homem maduro, ou é da natureza do evoluído, divulgar o bem e realizar o bem e querer a aproximação dos homens. Não é lá aquilo que nós vimos lá no início, não é? Que é viver com retidão, e viver com retidão é a luta pelo amor, e a luta pelo amor é aproximar opostos. O cristão, ele verdadeiramente, ele nunca fica satisfeito com o comportamento do mundo. É a tal ponto que o cristão é assim, que o maior de todos, certa vez, disse o seguinte: eu não vos deixarei órfãos nunca, e estarei convosco até o fim dos tempos. É o jeito dele. A gente não pode querer ser diferente. É como chegar lá para a onça que está com fome, não vai atacar a presa não, ela não sabe ser diferente. Ou como nós dizíamos numa última palestra que nós fizemos, é como querer dizer para a água, não desce ribanceira abaixo não, sobe, não tem jeito, é a lei dela é descer procurando o caminho mais fácil, do menor esforço. A lei da onça é catar lá a presa mais fácil, a mais rápida, aquela que estiver na sua frente, para ela se alimentar. A lei do cristão é estar com o outro, é ajudar, é fazer o bem, é amar. Mas o outro não quer, mas isso que você vai fazer é o jeito dele. Ele só não abriga, ele não estrupa, poderíamos dizer assim, ele não te violenta
no sentido de te tomar a força, porque senão Cristo nos pegaria aqui e nos levava para o céu, mas não adianta nada, porque o céu vai se transformar no inferno. Ele não é isso, mas nada impede dele ficar afim da gente, de nos cercar, de nos envolver, de estar à nossa disposição. É o caso do filho pródigo. O filho quer deixar a casa do pai? Pode perder tudo e ir para uma terra estranha? Pode. Mas o pai ama o filho, está à disposição do filho. E quando o filho não tiver mais nada e pensar no pai, o pai já está lá perto dele. Desce, vem, traz capa, traz túnica, traz anel, traz sandália e mata um boi para fazer uma festa. Porque uma ovelha estava perdida e se encontrou, então uma festa no céu. Essa é a natureza do sistema, essa é a natureza do homem de bem. Por isso que diz a passagem aqui, que o antissistema expulsa todo esse que quer pertencer ao sistema. Por quê? Porque ele incomoda, ele não para de fazer proselitismo nunca. Só que ele não violenta, mas ele não para de divulgar as suas ideias. Divulgar as suas ideias no sentido de aproximar almas. Ora, então, imitar o Cristo, fazer o que ele fez, significa fugir do mundo inimigo, não tem outro caminho. Se você diz que quer viver o Cristo, que quer imitar o Cristo, você vai sair daqui da terra, será expulso do mesmo jeito que ele fez. Aliás, uma das maneiras que nós temos para saber se estamos imitando ele ou não é se estão nos incomodando, estão nos expulsando, estão dando cala-boca na gente, estão querendo nos impedir, estão querendo nos bater, estão querendo nos crucificar, estão nos condenando sem a gente estar fazendo nada de agressivo para com ele. Você está no caminho certo. Só que tem gente que está sendo condenada, recebendo cala-boca, mas de forma muito pequena. Tem outros que são de forma violenta, mete logo na cruz, bota no túmulo, bota uma pedra e bota a marca, ainda bota soldado para tomar conta. Tem sujeitos que incomodam muito mais. E aí esses caras tem que levar ao extremo, botar prego mesmo, trancar ele porque ele é desagradável. Então o antissistema espere essas pessoas porque ela está ali, e incomoda o antissistema. Ela é um espinho no antissistema. Ou como diz o espírito obsessor no cemitério dos Gadarenos: Senhor, por que me atormentas? A presença do Cristo era uma tormenta para ele. Só em estar presente já atormentava, incomodava. Assim se sente o antissistema: por que me atormentas? É que ali o reino era do Espírito e o Cristo mandava. Se o reino fosse daqui do mundo, ele fazia o contrário. Quando o mundo disse, como o cara lá no cemitério dos Gadarenos: por que me atormentas? Bota ele na cruz e manda embora, porque ele incomoda. Tá certo? Mas no reino do Cristo ele expulsa os espíritos. No reino daqui do mundo, para se cumprir a lei do mundo, o mundo é que o expulsa daqui. Ora, diz então o balde: para quem está maduro não há nada melhor. Para a gente é que é desagradável. O que prova que a gente ainda é do mundo? Nós somos cristãos. Cristãos aprendizes. Nós estamos aprendendo a ser cristão, graças a Deus. A diferença é que a gente ainda quer lutar pela nossa vida. As primeiras frases que eu falei no início da palestra, tá certo? Não defender a própria vida. Quem lutar pela vida, perdê-la. É não lutar pela... Nós ainda lutamos pela vida. O cara que é cristão verdadeiro, que ele é do Cristo, ele faz a sua parte. O antissistema vai querer expulsá-lo. Sabe o que acontece? Quando o antissistema quer expulsá-lo, quer tirar ele daqui, ele fala assim: bom, ele vai se livrar daqui do inimigo dele. Tá certo? Só que quando o antissistema cai em cima da gente, nós ainda queremos nos defender. A gente quer se defender por causa de quê? Porque no fundo a gente ainda é do antissistema e queremos lutar para continuar aqui. Falando: mas por que esse cara está me perseguindo? Eu tenho que fazer alguma coisa. E age. E quando você age, é que você comete um ato contrário do Evangelho. O verdadeiro cristão, não, ele vibra. Eu cumpro a minha parte. Se ele me expulsar, ótimo. Não é tudo que ele está querendo é sair daqui? Não foi isso que Jesus disse? Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Não vos deixarei órfãos nunca, mas até quando vos suportarei? É um saco ficar com a gente. É um saco. Ele sabia disso. No caso do Cristo era uma outra situação, não era saco. Mas é uma coisa muito chata. Então ele sabia, ele não negou isso, também não foi falso. Até quando vos suportarei foi verdadeiro.
Até quando? Até sempre. Eu vou ser obrigado, que é da minha característica, ficar para sempre com vocês. Tá certo? Mas que é ruim tá certo? Ruim nesse sentido de não ser entendido, que o mundo não te quer, não resta a menor dúvida. Você fala e não ser entendido, não resta a menor dúvida. Então, diz o balde, Cristo, para o homem comum, não é aceito como realização imediata. O Cristo para o homem comum é festa. Hoje vai ter a festa lá da Páscoa, né? Ovo de chocolate para todo mundo. E ovo, aquela coisa toda, depois na segunda-feira todo mundo passando mal, espinha para todo lado e tal. Cristo, Páscoa, com bacalhau, vinho, isso é a festa. Cristo nasceu, toca presente, faz aquela bagunça toda e tal, engarrafamento, Cristo nasceu. Tá certo? Cristo, o homem tem que ser festa. Vai ter lá a festa lá do Corpus Christi, desenho aqueles tapetes no chão, aí o cara faz aqueles tapetes, tudo como é junho, um frio tremendo, aí bebe cachaça, aí fica aquela cachaçada, aí faz aqueles tapetes bonitos, isso aqui e tal. Na hora da missa, aí é outra coisa, né? Festa, aquela coisa toda e tal, mas tem que ter aquilo, senão ninguém vai, tanto que logo tem nas barraquinhas tudo quentão, tem que ter quentão. Aí todo mundo, você é contra a cachaça, você é contra quentão? A gente não conta nada disso, isso não tem nada a ver com festa de Cristo. Tá certo? Nada te impede de você tomar quentão, tomar cachaça, comer bolo de não sei o que, comer canjica, tomar não sei o que. Isso não tem nada a ver com Cristo. Mas para esse tipo de homem, Cristo para ele é essa coisa. Ele só consegue entender assim, é festa. A coisa dele, do mundo dele, onde que as coisas do mundo imperam. Aí Cristo fica muito bem. Lá no altar, ele lá no quentão. Atacando a Cristo e fogos, aí ele solta fogos, é uma farra mesmo. O Cristo lá no altar. Ora, no entanto, diz ele, é uma meta excelsa e longínqua para o evoluído. Porque para o Sara, que é santo mesmo, ali mesmo naquela festa, com aqueles fogos todos, ele é expulso. Ora, não foi em festa, com muita farra, com muita alegria, com muito vinho, com muito cordeiro, que expulsaram Jesus? Não foi numa festa da Páscoa? Pintou o sujeito ali, é desagradável, ele vai na festa mesmo. Não querem ele. Então não tem diferença. Então o que diz o balde? O absurdo, então, não está no Evangelho. O Evangelho não é um código errado. O Evangelho não é um absurdo. E sim em nossos olhos, que os nossos olhos, sendo filhos do antissistema, veem tudo ao avesso. A gente é que está errado. Então está errado que implantar o Evangelho aqui e agora. Não dá para implantar o Evangelho aqui e agora. O mundo não está preparado. Tá certo? E o mundo expulsa o cristão, mata o cristão, persegue o cristão. O cristão se lê, o cristão verdadeiro, o imitador de Cristo. Esse, o mundo não está preparado. Então, quando o mundo vai ter preparado? Quando ele tiver uma estrutura adequada. E como se tem essa estrutura adequada? Quando evoluído passar a ser evoluído. Quando ele construir lentamente e através da fadiga a sua evolução. Não por salto, mas degrau por degrau, bem alicerçado. Só quando nós tivermos uma nova estrutura humana, fruto de homens diferentes, que o Evangelho vai ser aqui do mundo. E o reino de Deus vai ser daqui do mundo. E o antissistema estará morto. Ora, então, como é a economia do evoluído? Ela é do assalto e é do abuso. A gente vê esse negócio dos remédios. Isso aqui é mais economia do evoluído que é isso? Agora tu chega na farmácia, vê 1 quilo de farinha. É bacana que ela já vem em potinhos, né? É um absurdo. Economia de você não pode ver um negócio desse e não ver a obra do balde ali viva, funcionando, né? É uma economia que está sempre em déficit perante a lei, ela está sempre devendo. É uma economia onde que há sempre uma lesão de direito a outrem a ser reparado. É uma economia de pecado, porque ela vive no atalho. É uma economia que leva sempre a penitência. O sujeito está sempre pedindo desculpa, está sempre pedindo perdão, está sempre voltando no confessionário, está sempre errando outra vez.
É uma economia negativa, improdutiva e de destruição. Ah, a Índia é forte, então vou fazer uma bomba atômica também. E assim vai. Ora, já a economia do Evangelho é a economia do justo, da ordem e da retidão, é uma economia do balanço honesto, é uma economia positiva, é uma economia do dar em equilíbrio com o haver. Completamente diferente. O mundo não está preparado para essa economia, só algumas espécies desse mundo. Então, qual é a fórmula de salvação? Cairíamos no impasse. Qual é a fórmula de salvação? Poderíamos dizer assim. Qual é a fórmula de salvação? Essa é a frase. Qual é a fórmula da salvação? É reingressar na ordem. Não tem outra. Por enquanto que a humanidade não reingressar na ordem, ela vai viver na luta, na desordem, na insegurança e no esforço contínuo. E quanto mais desordem, quanto mais ela estiver afastada desse ingresso na ordem, maior é a luta, maior é a desordem, maior é o esforço, maior é a insegurança. Não tem como. E encontrar aqui nesse mundo facilidade, felicidade, essas coisas, é uma utopia. Logo, só tem uma fórmula: regressar na ordem. E o que faz a ordem hoje para nós? É um exercício da consciência? Não. 99% da ordem aqui no mundo é um exercício da experiência da dor. É a dor, é a dificuldade que está se transformando na nossa grande enfermeira. É a dor que, por incrível que pareça, está salvando o mundo. Ora, é lógico que acompanhado desses exercícios da dor, nós temos em contrapartida alguns exercícios de consciência, que o homem vai criando leis, vai criando normas, aí o direito, aí a lei de Moisés, depois o direito romano, etc, não é? E cada vez aí as normas agora de uma economia mundial, da globalização e etc. Tudo isso também que tem que ser acompanhado de uma outra coisa, de emprego, tem que ser acompanhado da dignidade humana, da qualidade de vida, etc, né? Para que não impere só a economia, tem que imperar também o humano, que não pode se faltar nesses esquemas. Então, diante disso tudo, o homem vai construindo as suas leis. E essas leis, cada vez mais, vão se aproximando da ordem. Quando ele fala de uma nova ordem mundial, que o Brasil queria ontem fazer parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Ele assinou aqui um acordo de que ele não quer fazer armas nucleares, usar energia nuclear sempre por objetivos pacíficos, né? E o que disse o representante da ONU? Que mesmo assim não é um direito do Brasil, por assinar aquilo, pertencer a ela. Vai depender de se vai se querer ou não, e se ele vai manter essa resolução ou não. Realmente é um gigante, não resta a menor dúvida. Está cada vez mais interferindo e trabalhando em benefício da paz mundial, tá? Mas tem que atuar mais e demonstrar isso com firmeza e segurança. Né? Isso também não quer dizer que aqueles que já estão lá escolhidos são bonzinhos. Tá? Todos têm as suas armas, só querem botar o Brasil lá sem arma nuclear. Mas isso não quer dizer nada. Mas repare que hoje pelo menos já está se impedindo que um novo para entrar e para ter oportunidade de falar no mundo e ser ouvido, intervir no mundo, tem que fazer sem arma. Isso já é um passo. É lógico que mesmo se não se concretiza, porque a mesma força que exige isso do Brasil é a mesma força que saiu hoje no jornal, que nunca o exército americano influenciou tantos exércitos da América Latina como agora. Está no jornal. Isso quer dizer, ao mesmo tempo que tem isso, ao mesmo tempo significa que já o homem cita. Quando o homem começa a citar, quando o homem começa a falar, isso significa que ele já tem essas coisas como meta.
Ele já está visualizando, logo ele está construindo, ele está vendo o que é bom, ele está experimentando. Todos os outros lá podem ter arma, menos o Brasil, ele vai fazer parte do nosso grupo. Então, com isso, o que está se fazendo é uma tentativa. Vamos ver o que acontece. O homem vai por laboratório, aí a vida não dá um passo falso. Ela bota um pezinho lá, mas ela já tem toda uma experiência atrás, que foi fruto do sangue, porque a vida é escrita com sangue. E aí ela, para dar um passozinho na frente, ela vai por tentativa. Vamos ver como é que é, vamos ver se dá certo, vamos ver que também ele vai cumprir o que ele assinou. E assim vai. Ora, só tem um jeito então: construirmos a ordem, reingressarmos na ordem. Sem ordem não pode haver o Evangelho. Acho que não poderia o Balde falar de forma mais clara. O Evangelho tem a sua lei, e essa lei só pode ser vivida aqui na Terra quando nós tivermos um mundo na ordem. Porque se eu amar o meu inimigo aqui no mundo, significa que eu vou morrer. Se eu der a túnica e a capa, eu vou ficar sem a túnica, sem a capa. Se eu não cuidar da vida, eu vou perder ela mesma. Se eu der sem fazer um contrato, eu não vou receber nada de volta e vou ficar na miséria. Se eu não reclamar da minha posse, os sem terra vão invadir, vão tomar tudo. Sem terra, sem teto, e mesmo aquele que tem vai querer mais. Tá certo? Até o com teto vai tomar o meu teto. Então, é o mundo do cão. Como nós não vivemos na ordem, o Evangelho não serve para quê? Essa vivência do Evangelho é só para um mundo na ordem. E um mundo na ordem, acabamos de ver, é um mundo que tem uma estrutura adequada. Eu vou repetir: para se ter essa estrutura adequada, diz o Balde, o evoluído tem que construí-la. Essa construção é lenta e fatigante, e não é por saltos, e sim de degrau em degrau. Não é assim? Então o Evangelho é uma meta. Concluindo aqui, diz ele: logo, nós temos duas coisas. Nós temos a desordem e nós temos a ordem. Na desordem, nada é garantido. Na ordem, tudo é garantido. Agora fecha com as primeiras palavras que dizíamos lá no início, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo mais vai ser dado por acréscimo. Não se preocupar com o dia de amanhã. Essas frases só servem para a ordem. No mundo da desordem, nada é garantido. No mundo da desordem, nada é garantido, porque se vive de esforço e ameaça. Segundo, numa contínua incerteza do amanhã. No mundo da ordem, tudo é garantido, porque tudo está previsto e pré-ordenado. É um verdadeiro banco, o mundo da ordem, que não só administra recursos materiais, mas no mundo da ordem, esse banco também administra a saúde, administra a alegria, administra as dores, administra os seus impulsos, administra a sua moral e administra o espiritual. É um banco completo que administra tudo. Por isso que há uma coisa muito interessante nessa administração. Veja o caso dos pobres e dos ricos. O rico, ele pode tudo, em parte, e o pobre não pode nada, em parte. Só que nesse mundo, nesse banco, tem alguns tipos de administração. Tem um tipo de administração assim: o sujeito é rico, tem tudo, tem o melhor hospital e ninguém vai visitar ele. Ou quando vai e ele olha para aquela pessoa que vai visitar ele, está veio saber se eu morrer, né? Para tu ficar com tudo que é meu. Porque ele não confia em ninguém, não gosta de ninguém. E quando vão? Quando não desligam um aparelho para ele ir embora, logo vai na paz, para ficar com tudo teu, porque ninguém gosta dele. Quando até fazem isso, e quando colocam nesse hospital, quando não abandonam de vez, porque não gostam, porque odeiam, porque ele é chato, porque ele é ruim, porque ele passou a vida toda fazendo mal e não conquistou ninguém. E às vezes um outro que é pobre, às vezes morre feliz, tranquilo, cercado de vários amigos, todos orando verdadeiramente, pedindo a Virgem por ele. Esse mecanismo
não existe pelo dinheiro. Você não pode pagar uma pessoa para orar a Virgem por você. Ela até pode fazer Ave Maria, ela faz até um terço, faz 18 terços, mas não faz como aquele que faz assim, mãezinha de Jesus, abençoa ele. A frase não sai assim da alma. Pode rezar um terço, mas não sai a frase da alma. Pode mandar reservar a missa com toda a órgão, aquele diabo do tapete, fazer o tapete, bota o tapete vermelho para o espírito passar, aquela coisa toda, não adianta nada, botar flores na igreja, coral, e o sujeito não participa nem da missa porque está agarrado no túmulo. Então é um mecanismo que tem no banco divino, nesse banco da ordem, uma coisa que foge completamente da matematicidade, do dinheiro, da forma de lucro, da forma do ganha do mundo. É completamente diferente. É uma coisa de alma e de espírito. Continua o Balde. É um balanço perfeito de ativo e passivo, onde quanto mais há abuso, mais há carência. Quanto mais se realiza o bem, mais se tem a felicidade garantida. Quanto mais se busca prazer na desordem, mais vai ter que se ter a dor da reordenação. Eu vou repetir. Quanto mais se abusa, mais se tem carência. Quanto mais se realiza o bem, mais se tem a felicidade garantida. Quanto mais se está no prazer da desordem, mais vai ter que encontrar a dor da reordenação. É uma matematicidade perfeita. A tal ponto que diz o Balde, que em breve nós vamos ver surgir no mundo os astronautas do Espírito. Esses astronautas do Espírito se lançarão nessas regiões inexploradas e desconhecidas para descobrir leis exatas de moral positiva, cientificamente verificável. E ele chega ao ponto de dizer: se poderão calcular as órbitas que percorrem as forças por nós postas em movimento, como se determina com antecedência a órbita a percorrer nas viagens interplanetárias. Como um aparelho sai daqui da Terra e vai a Marte, e eu sei o dia que ela vai chegar lá, a hora e como vai proceder, e qual é a energia que vai gastar para chegar lá, assim também nós vamos poder administrar as ações da vida na prática do bem e do mal, através da moral, através de fórmulas matemáticas precisas, que poderão calcular a órbita da realização da felicidade aqui na Terra. E cada vez mais o homem está se aproximando disso. A psicologia, a sociologia são ciências que estão cada vez mais matematizando, mostrando a técnica perfeita de o viver melhor gera qualidade de vida. E viver melhor é paz, é harmonia, é amor para com o próximo. Isso está aí. Nós já estamos cada vez vendo mais dentro dos nossos jornais, das nossas revistas, da nossa televisão. Cada vez mais a ciência está dizendo que é na prática do exercício do amor que se tem felicidade. E com leis cada vez mais precisas. Então o homem nunca se aproximou tanto dessas verdades, que ele está construindo hoje com seu sangue. E cada vez mais, a partir de agora, com a sua consciência. Muita paz.